Isto é mais para também ter a vossa ajuda naquilo que eu faço, que é um bocadinho mais história de família, em que a genealogia também entra naturalmente, e foi aí que eu cheguei à genealogia. E com isto que ouvir, não é? Com este aqui. É? Ok. Pronto, então consigo. Como é que isto começou? Isto começou com, no fundo, a morte da minha mãe. A minha mãe é de famílias algarvias, sempre nos falou nisso, e falava que nós tínhamos famílias aqui, os Travassos, os Arnedos, os Lamis, que eram nossos primos, e afinal são, não é? E o nosso Mendonça, que era de Algarvia, os Férias, enfim, pessoas que nós conhecíamos na nossa zona, moramos no Oeste, e essas pessoas todas tinham alguns destes apelidos, e me diziam, são nossos primos, vão do Algarve, pronto. E quando a minha mãe morreu, o que aconteceu foi que eu herdei um baú. Eu chamo baú, já vou mostrar o que é. Um baú que eu chamei baú da majoria. E chamei baú da majoria porque, se é da majoria, é porque há um major. O major é o meu avô, o pai da minha mãe. O pai da minha mãe, que é das famílias algarvias, que na verdade comprou uma patente major. Queria ser major. Então comprou uma patente e os filhos gozaram muito com ele, acharam muita graça, ele, como viram, ele tem que ter a farda toda, e era major, como ali diz, vão ver, major cirurgião, não é um major qualquer, era um major cirurgião. Então os filhos do primeiro casamento chamavam a casa do meu avô a majoria, porque era lá que vivia o senhor major. Então há muitas brincadeiras, há muitos jornais de famílias que faziam ao domingo, isto nos anos 20, minha mãe nasceu em 23, portanto tenho vários jornais, 24 e 25, em que eles faziam estas histórias a brincar, porque estavam na majoria, porque era a casa do senhor major. E por isso eu chamei a este baú que eu herdei, o baú da majoria. Na verdade, não é um baú. Não é um baú. A casa dos meus pais é uma casa muito grande, entretanto teve muito tempo, depois, a minha mãe morreu em 15, mas já há muitos anos que, enfim, já nem estava lá em casa, não estava em condições, a casa estava muito sozinha, e uma sobrinha comprou a casa e começámos a tirar coisas. Eu disse, tudo que é papel é para mim, tudo que é papel é para mim. E o que é que eu fui encontrar? Isto é a dizer, isto que eu encontrei eu comecei a fazer buscas, isto é do memória, de um site brasileiro que é o Memória BR, que tem jornais dos vários estados do Rio de Janeiro, e eu procurei o meu avô e encontrei ali desde que na Secretaria-Geral do Comando Superior, pode ir lá buscar, ele era major de Rio Claro, para ir buscar o título de major, e portanto isto foi em 1914 que ele teve, portanto 1915, para ele ir lá levantar a sua patente. Ele vivia na altura no Brasil. Portanto, o baú, como eu estava a dizer, na verdade são um monte de caixas, que são coisas que estavam em caixas variadas, que eu fui pondo noutras caixas. Eu até tenho vergonha, isto é o que eu não sei o que é que está ali, portanto esta é a parte que não está tratada, são só as coisas que eu digo, é papel, vai lá para a minha casa. Algumas eu sei que tenho que tratar mais, porque estão até com algum bolor, mas o meu marido sabe como é que aquilo está, assim, embaixo de umas escadas. Fiz umas prateleiras. Se repararem, isto tem um apontador. Isto é um apontador. Será que aqui assim alguma coisa para apontar? Será aqui? Não. Não tem, pronto. Mas eu faço com o cursor. Isto aqui assim, estão a ver? Isto foi feito que eu fiz com cordas, com fui escoteira, resolvi fazer um armário com cordas e fiz umas amarrações, depois pus uns preguinhos, com umas coisas de madeira que me tinham sobrado de uma cama que eu desmontei, e disse, não, este estrado não vou deitar fora. Então aproveitei as madeiras e fiz um armário com 2 andares. Portanto, isto nos escoteiros ainda me serviu para alguma coisa. Tinha um espaço debaixo das escadas e disse, é ali que eu vou guardar coisas. Então, eu não mostrei o que está mais abaixo, porque tenho vergonha, mas está cheio de coisas e pastas e pastas e pastas que têm de tudo e mais alguma coisa que possam imaginar, desde jornais, tem uma revista à portuguesa que um tio meu escreveu nos anos 30, enfim, com os passos da dança e tudo, enfim, coisas de desenhos de criança, a caderno da minha avó de 1910, 12, da escola, pronto, tudo, que onde não está nada tratado, pronto. Isto é o que não está tratado. Isto é mais. Isto já está dentro de um armário, já está um bocadinho mais, enfim, visto o que é que lá está dentro. A maior parte destas caixas são caixas de loja. Meus pais tinham uma loja de tecidos e essas coisas todas. E então eu aproveitei estas caixas, porquê? Porque, e vamos ver, esta aqui um pormenor,
A minha mãe, eu percebi-me que a minha mãe começou a guardar estas coisas. Portanto, nós já não estávamos em casa e esta caixa dizia fotografias. E eu vou começando a perceber também as épocas em que a minha mãe o fez, porque a minha mãe começou a ter uma doença demencial e começou com sintomas tipo Parkinson, então a letra dela, já vamos ver outras mais à frente, já é uma letra que não está segura, não é? Portanto, eu percebi isso, a minha mãe já fez numa fase mais próxima do fim. Minha mãe morreu com quase 92 anos. Mas aqui vê-se que a letra é a letra dela, reconheço bem aqui a letra dela. Claro que aqui dentro desta caixa já não estão fotografias, muitas vezes o que estava dentro das caixas já não eram fotografias, mas era tudo. Ela tinha muitas caixas com muitas coisas escritas a dizer fotografias da Luísa, fotografias do meu pai, coisas, e ia dizendo o que é que lá estava dentro. Portanto, e eu guardei todos esses envelopezinhos. Por acaso acho que não pus aqui nenhum como exemplo, mas são muito engraçados, porque são envelopes, às vezes aquelas coisas que nos enviam pelo correio da Reader's Digest e diz resposta automática, e ela usava esses envelopes e punha nesse envelope carta do meu pai, e pronto, e fotografia de não sei o quê. As fotografias, ela mais tarde tirou-as de muitos destes sítios, porque quis fazer um álbumzinho, que andava depois sempre com ela, e olhava para as fotografias. E apercebi-me de que a minha mãe, de facto, sabia muitas coisas que ela nos contava quando éramos crianças, e ela devia passar muitas vezes a vista por estas coisas, que não nos mostrava necessariamente. Algumas com mais graça nós conhecíamos, porque havia lá muitas fotografias daquelas de cartão, e todas elas com muitas coisas escritas atrás. Portanto, havia um hábito da parte do meu avô e de outros parentes. O meu avô nasceu em 1871, e de escrever quem são as pessoas. E às vezes uns comentários engraçados. Há uma que o meu avô está com barba e ele diz: esta cara é do cidadão Jacinto Freire depois de uma pneumonia, por exemplo. Portanto, coisas assim deste género, e isso teve muita graça. O que é que estava dentro desta caixa? Eu abria ontem à noite para tirar fotografias, porque é que estava com flashes quando eu cheguei ao museu. E lá dentro temos, por exemplo, um jornal de 1950 e qualquer coisa, porque a igreja de Bombarral, que foi inaugurada, um caderno meu da escola e atrás está um caderno do meu irmão, um boletim da JOC, que o meu pai fazia parte da JOC, um livro da escola, um livro de cowboys, um livrinho de cowboys. Pronto. Estão a ver, as caixas não estão... É um caos, é um caos. Noutros estão a minha tia Carmen fez umas trovas soltas ao vento, lá no Brasil, um livro sobre a Revolução Portuguesa de 31 de Janeiro, uma história, um bocadinho de leite de beleza, um recibo do fotógrafo, uma receita do médico. Eu guardo tudo. Tudo que estava guardado eu não deito fora. Portanto, pode vir a ser preciso, sei lá, as doenças. Iam ao pneumologista, o Dr. Labrinho, portanto, que é da família do Labrinho Lúcio. Porque havia questões de... Eu guardo tudo, porque não sei quando é que isto me pode ser útil, quando é que isto me pode abrir alguma porta, quando é que isto me pode... E então eu disse, quero tudo guardado. E estas são as coisas que não estão tratadas, digamos assim, não é? Quando está tudo, são umas caixas que tenho que ir para lá. Também tenho uns álbuns que vou ter que os devolver, porque não são meus, portanto, o que lá atrás é do meu irmão. O meu irmão tem 60 e poucos anos, e estava em casa da minha irmã e disse: empresta-me os álbuns para eu digitalizar e depois eu devolvo-te. Portanto, vou devolver, mas quer ficar com a digitalização. Portanto, estes álbuns vão ser devolvidos. Agora, isto aqui é uma zona já assim, um bocadinho mais arrumada, não está muito, mas está um bocadinho mais arrumada. Enfim. Aqui já está uma caixa com uma letra que já diz papéis importantes, e a letra já é uma letra que já não é a mesma letra, porque a minha mãe já não estava. O que é que estava aqui dentro? Que eu tirei. Aqui dentro estavam, por exemplo, a certidão de nascimento da minha avó, falsificada. Portanto, sempre soubemos que a minha avó tinha a certidão falsificada, como se tivesse nascido em 1900. Portanto, quando ela casou em 1917, é uma certidão, digamos, narrativa da minha bisavó, a dizer que a filha tinha nascido em 1900 e a minha avó nasceu em 1902. E, portanto, eu por acaso agora encontrei no Family Search o batismo da minha avó, em 1902, de facto. Quer dizer, acho que é a minha avó. E descobri outras coisas com essa a mãe é a mesma, portanto, é a minha avó. Mas ela sempre disse que nasceu em 1902 e tinha um cartão de felicidades de quando ela fez 4 anos, de 1906. Ela dizia: esta é a minha verdadeira certidão de nascimento. Estão aqui, estão a ver, eu nasci em 1902. Pronto, os papéis importantes estavam lá alguns, outros não. Também tenho umas caixas em que eu no final tenho a dizer que agradeço à Luísa Pereira, porque eu disse: Luísa, onde é que eu guardo as coisas? Não quero coisas em PVC. E ela disse-me: compra polipotireno, não é? Aquela coisa. Próprio papelino. Eu chego lá e digo: eu não quero em PVC, então vou pondo caderninhos dos anos 30 da minha mãe da escola e outras coisas, estão simplesmente ali dentro, não estão tratados, mas pelo menos já estão, ainda não estão digitalizados, mas já estão pelo menos mais limpos do que aqueles primeiros que vos mostrei. Portanto, algumas destas caixas. Depois, por exemplo, está um caderno da minha mãe, 1935, aqui, este é da minha mãe, 1933.
Aqui se vê como os meus sobrinhos, e portanto, no meu caso também, nós não saímos à minha mãe na parte do desenho, minha mãe não tinha jeito nenhum para desenho, nem o meu tio, portanto nós vimos sair talvez ao lado do meu pai, não sei, porque, ou do outro tio da parte do meu avô, mas da minha mãe, eu sei a minha mãe não saber cantar, por exemplo, mas o desenhar já desenho, portanto é engraçado estas coisas, vamos ver como é que ela fazia um desenho muito básico. Depois, a minha pergunta é como é que eu vou organizar as fotografias, as tantas fotografias que eu tenho. Como organizar, por exemplo, os postais. Meus pais tinham muitos postais que estavam num álbum que, entretanto, apanhou água. Eu tive de tirar tudo. E eu dizia, como é que eu guardo? Como é que eu guardo de maneira a poder vê-los? Porque toda a gente diz, os papéis acid free, mas depois eu não os vejo. Então, como é que eu faço isto? E deixo nos álbuns, não é? E o que é que eu faço às fotografias que não têm álbuns? Não é? Porque muitas destas caixas, havia caixas cheias de fotografias. E eu, entretanto, descobri que a minha irmã já tinha levado muita coisa para a casa dela e não tenho o direito de ir lá tirar, não é? O que eu faço é vou para a casa dela e digitalizo tudo o que ela tem e depois tenho no meu computador a dizer da caixa da casa da Luísa ou da caixa vermelha de não sei de onde. Portanto, eu sei que estas fotos estavam naquela caixa. Portanto, tenho muita fotografia que tenho em digital, mas que eu não as tenho, mas sei onde é que estão. E essa tem a ver com o arquivo, o modo como eu estou a arquivar também, porque eu já vos depois mostro mais para o final. Materiais de restauro e de arquivo. Comecei a comprar estas coisas, caixas acid free, que são caríssimas. Papel acid free. Este papel assim. Não é? Este é acid free. Trouxe também aqui, vou-vos mostrar, o mending tissue, que portanto, é para os livros que estão rasgados, para não se pôr fita cola. Comprei uma cola especial, isto por acaso mandei vir de Inglaterra, mas acho que deve haver em Lisboa, e lá nos arquivos há essas coisas todas, certeza. Mas pronto, é uma coisa muito especial, muito transparente, que é mesmo para estas coisas muito especiais. Eu uso uma pinça e tenho umas coisinhas para apagar e tal. Fitas de narce para pôr no... aquilo ficou... para pôr depois numas capas que eu comecei a fazer, portanto, e como isto não é acid free, eu até fiz um modelo assim em papel para ver como é que eu depois poderei fazer e depois aumento o tamanho e faço o tamanho que me é mais favorável. Entretanto, já vi algumas destas capas de que nós vamos a congresso e nos dão capas e eu comecei a ver quais são aquelas que mais me interessam. Estas nunca me interessam muito, nunca têm grande lombada, mas quando eu fui diretora da biblioteca também aprendi estas coisas. Nós tratámos a Algarviana e na Algarviana lá os funcionários faziam aquelas capinhas, as linhas e as minhas agora vão ser em lilazinho, que é bonitinho. Fiz aqui assim uns encaixes e tal e, por exemplo, isto era uma coisa que não sabia onde guardar, que são uns trabalhos do meu tio, nos anos 20 e tal, trabalhos para a escola, também eram uns recortes assim, que eu não sei o que é isto, mas não interessa, era dele, estava lá guardado, a minha avó guardou, portanto se ela guardou não sei o que vou deitar fora. E aqui estão os desenhos que ele tentou fazer na escola, alguma coisinha, ele morreu em 1950 e pouco, com 20 e tal anos. E, portanto, eu trouxe isto para verem o trabalho que eu às vezes faço de como é que eu vou guardar. E as fitas de narce são importantes para pormos cá fora o que é que lá está dentro. Portanto, fazer com lombada, não é? Isto é um bocadinho, eu disse fazer corte, aquele terceiro corte, portanto, como isto fica para fora. Está aqui tudo explicado. Eu fiz assim este modelo e é uma maneira de poder arquivar as coisas e elas depois poderem estar numa prateleira. Por exemplo, eu agora ofereci a uma sobrinha uma fotografia do meu irmão já morreu, portanto é o pai dela, que eu tinha lá em casa, e o que é que eu fiz? E estava numa moldura muito feia, mas ela podia querer a moldura. Então eu fiz uma caixa mais grossa para pôr a moldura, vazia, lavei-a, é? E na outra pus a fotografia do meu irmão com uma folhinha acid free, a dizer, olha, está aqui, se depois quiseres montar, montas, mas se quiseres guardar separadamente, se quiseres digitalizar primeiro, eu já digitalizei, antes de dar, eu digitalizo sempre, e pronto, e já tenho isto assim tudo arranjado. Pronto. Isto aqui... Já passaram 25 minutos, das que eu estou a falar? Já passaram 15 minutos. 15? Como é que eu tenho aqui 25? Não, falta-me 25. Já me assustei outra vez por causa disso no outro dia. Bom, ok. Linhas. Vocês estão a explicar linhas. Eu não pus aqui agulhas, mas também preciso de linhas e agulhas. Já vou explicar porque é que eu uso as linhas e agulhas. Bom, comprei etiquetas, comprei essas... Pronto. E reaproveito muita coisa. Quando posso, reaproveito tudo que seja coisas de congresso, estas capas, corto, faço os tamanhos que dão jeito e tal. Depois, esta é acid free, esta é boa. Eu só tenho duas. Esta tem as argolas, a outra não tem argolas. Esta é assim, é reforçada de lado e tal. Comprei lá no site da Inglaterra, na altura, antes do Brexit. E é uma coisa que tem ciclo de selo, quer dizer que a rainha, na altura ainda era viva, né? Acha que tem selo da rainha, né?
Ora, o que é que eu aqui tenho? Tenho tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, aqui nesta caixa tenho essencialmente, pus aqui algumas aqui por cima, mas são as de capa dura, as de papel mais duro, pronto. Não está nada arrumado, não está nada arrumado, está assim, é ao calha. E estão a ver as linhas. Porque é que eu uso as linhas? Eu uso as linhas, são linhas de passajar. Umas linhas assim de algodão muito boas, até que tem 2 ou 3 fios cada uma. O que é que acontece? Acontece que quando nós pomos as fotografias naquelas divisórias de 4, elas caem, porque estas fotografias são grossas e não são para, estas divisórias não são para estas fotografias. Então, para elas não caírem, portanto, que eu abria e elas caíam, eu cozo, faço assim, faço cozo assim, da parte de trás ponho uma cola, ou fita cola da normal, não é desta, que é só para aquilo não cair, e portanto eu tenho ali as fotografias estão cozidas, não estão cozidas as fotografias, mas o espaço onde a fotografia está cozido para que ela não caia, para que ela, mesmo que ela se incline, ela nunca vai passar para o chão ou para outro lado, enfim, porque elas ocupam mais espaço do que as outras. Eu depois já vos vou explicar aqueles números que eu te pus ali em cima, que são o modo como eu estou a catalogar e o meu baú. Bom, tenho aqui, portanto, está assim, portanto, como veem, a parte de trás das fotografias quase todas têm coisas escritas, não é? Está ali sim, este é o retrato da minha pessoa, depois, para o meu avô escrevia, dedicatórias, aquelas são escritas do meu avô, o que acontece é que temos algumas iguais, porque as irmãs do meu avô e os irmãos não tiveram filhos, só o meu avô é que teve. E, portanto, quando eles dedicam à sua mamã, o meu avô depois é que ficou com elas, porque tinha filhos e pronto, de facto, temos iguais, dedicadas a pessoas diferentes da família. Temos algumas coisas rasuradas, não está aqui, que é que, por exemplo, a primeira mulher do meu avô, ele rasura, quando ela diz aos meus manos, Jacinto e Olinda está arriscado, e também temos algumas em que o espaço está recortado, que é para não se ver quem era a Olinda, porque não se ia mostrar. Temos uma, a Susana esteve lá, a Susana está aqui, viste que a Susana tem está um tio no ar, não é? O meu tio está no ar, porque é um bebê no ar. Olá, está assim um recorte. Eu disse, ok, era a prima Olinda, porque ela também era Féria de Mendonça e era prima, no casamento diz lá isso, eles eram primos e, portanto, enfim, recebeu sempre muito bem a minha mãe, que era do segundo casamento. Ora, então onde é que se encontra esse baú? O que é que se encontra no baú? Eu queria dizer, encontram-se coisas. A compra do piano, quando o meu avô chegou a Portugal em 1920, portanto, quis dar à minha avó tudo aquilo que ela tinha no Rio de Janeiro, portanto, comprou-lhe o piano, temos a coisa da compra do piano. O primeiro bebê que a minha avó teve no Brasil, que morreu, o cemitério, um recibo do cemitério onde está a criancinha. Uma fotografia, por exemplo, do barco, que o meu avô, em 1914, fez anos a bordo, e deram-lhe uma fotografia, lá atrás está lá o capitão, lá a dizer, comandante, parabéns por ter feito anos, 13 de julho de 1914. Participação de casamento dos meus avós. Está lá um meu avô que inventou, pronto, o pai dele era farmacêutico, ele tinha a mania que era farmacêutico, sem o ser, ele era major cirurgião, e então fazia receitas de farmácia, como por exemplo, este é um antiodonte, freire, tudo freire, portanto temos várias receitas de farmácia, esta é para as dores de dentes, mas tenho para outras coisas, tenho para o coqueluche, que é a tosse convulsa, tenho para as borbulhas na pele, tenho assim várias receitas. Um poema que ele fez quando a minha mãe fez um ano, portanto, em 1924, 13 de outubro de 24, um poema à filha. Um improviso, como ele escreveu ali, um improviso. Um poema dedicado à minha avó, dentro de um livro, não é? Um cartão para ele poder passar a tapada da ajuda. Um cartão, uma licença de Decendores e Isqueiros. Um bilhete de identidade que ele era correspondente a Lisboa. Uma carta do avô dele, portanto, do António Ferreira de Mendonça, em 1882, está lá 82, mas é 1882, uma carta do meu trisavô para o meu avô, e pronto, isto é das milhares de coisas que eu depois lá tenho, e uma árvore genealógica. Então eu disse, olha, uma árvore genealógica. Que é engraçado, eu só encontrei isto já depois de eu estar a fazer genealogia. Mas a minha mãe, e eu percebo onde é que a minha mãe ia buscar aqueles nomes todos. Estes são nossos primos. Então está cá o brigadeiro, está cá o brigadeiro Alexandre Magno de Oliveira, o Jacinto Alexandre de Travassos, Dona Maria Teresa de Travassos, está o Joaquim Oliveira Travassos, o ramo de, pronto, a Maria Francisca Travassos, casou com a Luísa de Arnedo. Os meus primos sabem isto tudo, já fizeram um artigo sobre isto. Eu, se soubessem, eu tinha verdade disto, estão a ver, olha, também não sabia que tinha. Está cá tudo feito. E depois o meu avô Jacinto está aqui, portanto está aqui o meu avô Jacinto com as irmãs. Aqui assim, estão a ver? O meu avô Jacinto. E depois este bocadinho à parte é. Esta parte é a parte que é a dele, esta será dos outros primos, não é? Do Jacques de Oliveira. Não é?
E depois, esta parte de baixo, então, é o António Ferreira de Mendonça e a Joana Féria de Mendonça, que tiveram a Encarnação Travassos de Arnedo, casou com o outro António Ferreira de Mendonça. Então, é aqui que eu entro e que encaixo aqui nos meus primos, que tinham já tudo feito, só não tinham daqui para a frente, eu sou a parte daqui para a frente. E tinham esta dos primos Lamy, que a minha mãe sempre disse, está cá, e cá está, o António Lamy, a Laura Lamy, que são os vossos, Cipriano Lamy, que são a vossa família, não é? São nossos primos, mas não, enfim. Isto estava lá tudo dentro de uma caixa. O que é que eu faço estas coisas? Onde é que eu depois coloco estas coisas? Que eu não sei onde guardar, onde recuperar a informação. Porque a questão da informação, por isso é que se chamam ciências da informação, às ciências documentais, tudo isto, que é como recuperar a informação. Pronto, a base do baú, de facto, foi este avô, que andou para trás e para a frente, portanto, ele foi com 9 anos para o Rio de Janeiro, andou sempre, encontrei já várias vezes vários passaportes. Uma das cartas do meu, tenho uma carta dele para o pai e para a mãe, dizer aqui no Brasil há bacaxis, depois assim, cajus, frutas e coisas que ele não conhecia, que diz, a mamãe vai gostar, quando eu puder o Toninho vem ter comigo, porque o meu bisavô, tal que era farmacêutico, e na altura não havia assistência social, essas coisas todas, morreu quando ela estava grávida do filho mais novo, do meu tio António. O meu avô tinha 1 ano e qualquer coisa. E o filho nasceu 3 meses depois dele morrer. E então ele foi para o Brasil, tinha lá um tio que era médico, que achou que talvez fosse ajudar, não ajudou nada, não é? E ele foi trabalhar e essas coisas todas. Mas, enfim. E este avô que é a base disto tudo, foi este avô que, tendo morrido, tinha a minha mãe 9 anos, que isto é o mais extraordinário, ele deve ter contado muita coisa à minha avó, e a minha avó contou à minha mãe, a minha mãe contou-me a mim, e nós lá em casa sempre vivemos sob a tutela deste avô. Este avô comia-se o que o meu avô gostava. Portanto, sempre o nosso menu em casa, isso é a mesma coisa, era o que o avô gostava e era o que a minha avó aprendeu a fazer, portanto era o que se fazia. Morreu em 33, estão a ver, nasci em 66. Era este o avô, aqui já não está fardado. Era uma pessoa muito divertida, muito bem disposta, não sei, se já saiu a ele, não sei, era uma pessoa muito criativa, tocava, cantava. Tenho aqui muitas fotografias de várias épocas da vida dele. Pronto. Não sou ficar careca, não gostava. Ele é o da ponta esquerda, não é? Algumas pessoas consigo reconhecer, outras não, a maior parte não consigo conhecer uma tia aqui. Os outros não sei quem são, não faço ideia. Não está escrito. Isto ele aqui diz, aqui já diz, por exemplo, e aquele já mais velho, morreu com 60 e poucos anos, também não poderia ser muito velho. Quando casou com a minha avó, eu não podia dizer, a minha avó tinha 14, ele 45, mas pronto. Quer dizer, 14 não, oficialmente tinha 16. Os avós maternos desse avô Jacinto é o tal António Ferreira de Mendonça, tinha aqui Júnior, que nasceu em 26, e a Maria da Encarnação, que nasceu em 27. Diz. Eles apaixonaram. Sim, não foi, sim, foi uma história muito engraçada. A minha avó parecia mais velha e a minha avó... Assim, a história é engraçada, eu não tenho tempo, mas a história é engraçada porque ele era amigo do pai dela, obviamente, e ele tocava e cantava e dançava, era um homem, o teu avô era um homem de salão, era a expressão que ela dizia. E, portanto, a minha avó gostava muito daquele senhor, e aquele senhor ia lá à casa, a minha avó conhecia, e a minha avó tinha 13 anos, não é? Mas parecia ter 18, e um dia ele achou que podia pedir a mão dela, e chamou os meus avós lá à casa, e depois eles disseram que ela tinha 14 anos, ele disse, eu peço desculpa. E a seguir chegaram lá à casa e a minha avó disse, o senhor Freire não vem cá mais, não vem porquê? Mas eu gosto dele, eu gosto dele, eu gosto muito dele. Minha avó disse, eu nem sabia o que é que eu estava a dizer, mas a verdade foi essa, e depois casaram. Tenho 5 minutos. Ora, as fotografias são úteis, mas nem sempre confiáveis. Por exemplo, aqui ele diz, a do meio diz, o meu avô António Ferreira de Mendonça, finalmente fiquei a saber que aquele era o António Ferreira de Mendonça, que eu achava que este era um tio dele. Um retrato do meu querido avô, faleceu em 1900 e depois lá e não acabou, portanto ele não devia saber quando é que o avô morreu. E a minha avó, a Maria da Encarnação Travassos de Arnedo. Pronto. Os pais são estes, portanto há a Augusta Amélia, que nasce em Tavira, que casa com o Jacinto, que nasceu na Batalha e ela em viúva a 25 de dezembro de 72. Eu penso que estas fotografias foram montadas porque ele já terá morrido antes. Isto é ela, é velhinha. Fazer com os desconhecidos, portanto há aqui muita gente que eu não conheço. Estão a ver aqui esta fotografia em baixo à esquerda, está um vazio, está recortado. Esta eu sei quem é a Olinda, é a prima Olinda. E o meu avô é o do Chapelinho lá atrás.
aquela também de cima, sei quem é toda a gente, porque a fotografia está toda a dizer quem é toda a gente, que é aquelas, pronto, enfim, umas sei, outras não sei, mas esta aqui praticamente sei todas, menos as da fotografia de baixo, em que só conheço aquela que não está recortada e o chapelim. Como arquivar, como restaurar os objetos. Eu tenho, por exemplo, um diploma de farmácia que está a desfazer-se, eu não sei o que é de fazer a isto. Devo tirar ou não, devo desemoldurar, mantenho isto em 1864. O que é que eu faço a isto? Eu tenho medo de abrir, tenho medo de desfazer, tenho medo que isto tudo se desfaça. Por exemplo, isto que eu encontrei, foi a razão que me fez querer apresentar-vos isto. Quando eu encontrei isto, o que é isto? Abri e vejo um papelinho lá dentro. Abro o papelinho e diz: o tio Zé Bento punha o tabaco nesta carteira. A minha mãe escreveu isto e eu disse: olha, o tio Zé Bento, que engraçado, não sei o que é o tio Zé Bento, é este, está lá escrito José, Sousa, Bento, não sei quantos, a seguir. E ao cunhado António, o tio Zé Bento era este, casado com a tia Flávia, em que a minha bisavó, enfim, desculpa lá os erros ortográficos, a Flávia vai vivendo a sua solidão com o seu lindo marido, que não passa de um bruto. Porque ele era bonito, mas era bruto. Pronto. Bom, objetos. Temos muitos objetos, livro bebê, madeixas de cabelo, bengalas, bordados, boquilhas, cachimbos, carteiras. O que é que eu faço a isto? Como é que eu arquivo isto? Não sei. Não sei. A minha pergunta é esta. O que é que está organizado? Dossiês. Fiz dossiês com o nome do avô, a correspondência dos filhos. Tenho vários da avó, um do avô, vários da avó, com vários números. Tenho do meu pai, tenho vários do meu pai, como tudo que eu encontro eu guardo tudo, documentação, certidões, herança, da minha mãe, da minha avó, enfim, coisas que eu vou pondo só pelo menos para estarem mais ou menos arrumadas, não é? Os postais, por exemplo, ponho os postais, faço o índice do que está lá dentro, aqui bilhete de Estela e João, eu pus ver o dossiê do avô, porque a verdade foi ela que escreveu. Quando tenho remetente e destinatário, onde é que eu rumo? É no destinatário ou no remetente? Quer dizer, eu tenho os dois. Se eu só tenho que receber é fácil, mas quando eu tenho os dois, como é que eu faço? Tenho aqui, assim, as divisórias, não é? Por exemplo, o primo Raul, que é do Centeno, a mulher do Centeno, a família. Ponho sempre os envelopes antes, agrafa em cima tudo que é junto e depois pode-se ler cada uma. Mas quando não é A4, faço em A3 e depois colo, dobro e compro uma máquina de colar para poder ter as que são maiores, folhas que não são A4, não é? Que também acontece. E depois faço fotocópias para se poder ler as coisas, para não se estar a mexer e não tirar quando elas são muito fininhas, etc. Ponho em cima uma etiqueta a dizer de quem é que envia para quem e a data do que está lá enviado, não é? Eu sempre com os envelopes à frente, por exemplo, aqui diz que são 2 folhas, tem 6 páginas, já está digitalizado, é 30 de agosto de 45, do meu pai para a minha mãe. Encontrei umas coisas que não sabia, as cartinhas tão queridas, que o coitadinho gostava tanto dela. Aqui outras também, dos meus primos, enfim. Solução para as fotografias não caírem foi aquela que já vos mostrei. A criação de normas de inventário. Criei umas normas de inventário, pronto. Eu fui procurar normas que existam nos vários arquivos em Portugal, dos estão públicos, na matriz, essencialmente. Então criei umas normas minhas, que são para a minha família, só para os meus sobrinhos, minha ideia que eles possam pegar nisto. E, portanto, esta serve é muito variada, é fácil, é propriedade, deve começar com baú, por exemplo, BM, bem, e está aqui exemplos de como é que eles devem fazer. Isto tem várias folhas, depois, foi este aqui o que eu pus como objetivo deste inventário, está lá tudo escrito, que é para eles saberem. Depois contém documentos que lhes pertenceram, procuro a minha querida sobrinha, está tudo muito pessoal. Tem normas, mas é uma coisa pessoal, não é uma coisa impessoal, porque são as normas da minha família, não é? Depois, as peças estão inventariadas num Word Excel. Digo que deve ser, enfim, estou aqui a dar normas a Luísa, apesar de corrigir isto tudo, não é? Mas sabe disto, mas cada peça tem que ter um inventário, tem que ter esses números. Depois, fiz uma folha de registro, que copiei de outros sítios, claro como é que era, portanto, número de inventário, número único, tal, para que depois se possa reconhecer e encontrar. E depois fiz um Excel, que tenho aqui, eu trouxe aqui o Excel, mas é para dar um exemplo. Por exemplo, o número é 1, o baú da majoria número 1, é a primeira vez que aparece o Jacinto Freire da Silva, 1, é a primeira vez que aparece uma foto, portanto é uma fotografia, está na pasta digital, que é na UE, e que se chama Fotos Documentos Jacinto Freire da Silva, na pasta física está na pasta cinzenta da Acid Free. Algumas, por exemplo, não têm forma física, outras dizem, por exemplo, está em casa da Joana, está em casa da Luísa, está em casa da Anitta, não é? Porque não está na minha casa, não é? Depois ponho assim, digitalizei a imagem e isto vai mais para a frente, eu tenho aqui, já não tenho tempo para mostrar, mas tenho aqui no computador, para se quisessem ver o que estava mais para a frente, em que eu digo se tenho mais exemplares daquela fotografia, se são diferentes, estão em condição da fotografia, etc. Tudo o que eu puder dizer
sobre cada um destes objetos. A minha ideia é pôr os meus sobrinhos a trabalhar nisto. Vamos ver. O que é que falta? Tratar o material do baú, limpar, inventariar, digitalizar, arrumar, incluir documentação dos arquivos digitais, que eu quero imprimir e pôr lá também junto as pessoas, portanto, neste momento está só em digital, e motivar alguém da família para continuar. E como é que se motiva? Ora bem, contando histórias, não é? Nós temos que contar como a minha mãe me contou a mim. Estudos na área da psicologia, meu marido, da psicologia, mostram que quanto mais as crianças sabem sobre a história da família, mais forte é o seu sentido de controle sobre as suas vidas, mais alta a sua autoestima e integram-se melhor na sua família. Portanto, vamos todos contar histórias. Eu agora estou a contar aos meus sobrinhos netos, porque acho que não contei bem aos meus sobrinhos. Não sei. Se vai ficar disponível na internet, eles vão ver. Queridos sobrinhos, eu gosto muito de vocês. Contem histórias aos vossos filhos. Os meus sobrinhos, que são a mais velha, é a Rita. A Rita tem o João, a Joana, o outro João, o João Filipe, e o Nuno. E depois eles têm filhos. Aquelas que sabem mais sobre as suas famílias mostraram-se mais resilientes, isto é, conseguiram moderar o efeito de stress. Portanto, é muito importante contar histórias às crianças. É isso que eu vou tentar fazer. Também partilhando a escala do SAB, que foi uma tradução que eu já tenho depois no meu Facebook, que é o do You Know, sobre com sobrinhos e sobrinhos netos. Tem 20 perguntas, pus aqui 10, não é? Sabe que os pais conheceram, sabe como é que se chama? Portanto, começar a fazer perguntas destas e são 20 perguntas e se nós respondemos a tudo, que é sinal que nós estamos envolvidos e conhecemos a história das nossas famílias, não é? E gostamos de saber. O que é para fazer é um poço sem fundo, não é? É ainda o que é para fazer. E eu queria agradecer à Luísa por as estimáveis informações sobre o arquivo e agradecer a todos que não têm aprendido e têm tido a paciência para me ensinar e muito obrigada. Um, dois. Se alguém tiver dúvidas do público... Pronto, estão a ver tudo, ponho aqui as datas, estão a ver alguns que têm mais informação. Como não sei as datas. Pronto. Não sei se alguém já está muito pouco feito, como estão a ver. Mas eu sou uma ativista frustrada, não é? Adriana, eu primeiro ia fazer uma pergunta, mas primeiro uma coisa que deixa-me muito preocupado que o inventário seja no Excel. Isso, estás a ver, é uma coisa que para mim é importante, é onde é que eu já pensei em contratar uma empresa para me fazer uma base de dados. Pensei mesmo, quando eu vou só no 60, no 57, só tenho 57 ainda aqui feitas, portanto, onde é que eu devo fazer? Isso é uma pergunta que eu não sei responder. O que eu te sei dizer é, daqui a 20 anos ninguém vai conseguir ler este fecheiro. O que é que eu faço? Ninguém vai conseguir ler este fecheiro daqui a 20 anos, estão a dizer. Porque a tecnologia muda. Se tivermos um fecheiro de Excel de há 20 anos atrás, é muito, quer dizer, talvez não 20 anos, talvez 30 anos atrás, dos primeiros Excel, ninguém consegue lê-los. E os fecheiros mudam de formato. Neste momento é o formato XSLX, Sim. Que ainda deve ser, que vai durar tenta uns ter aninhos. uma norma aberta, mas a Microsoft não tem, sinceramente, não tem boa história boa tradição nesta cena de manter os formatos estáveis durante tanto tempo. A pergunta que eu ia fazer Eu queria uma sugestão de onde é que eu devo fazer. Eu não sei. Esta ideia de mandar fazer uma empresa daquelas que fazem bases de dados faz sentido? Eu acho que fico na mesma. Fico na mesma porque a empresa tinha sempre a pagar a empresa para me atualizar, não é? Sim, porque depois calhas, por exemplo, no problema do Nuno Inácio, que tem o site dos genealogias do Algarve, que acho que queres fazer aquilo do nada, porque neste momento a tecnologia daquilo já está completamente obsoleta, não é? Faça à mão? Não, a coisa é, quanto menos informação, por exemplo, teres ali a imagem é muito giro, mas isso faz com que seja difícil exportar. É muito pesado, não é? O melhor formato, sinceramente, é texto. Texto. Se conseguires exportar para CSV, que é um dos formatos que permite fazer aí, tudo consegue ler CSV, desde os primeiros computadores, os VAX CSV. dos anos 60, até ao futuro. Aponta, Maria. Agora, a parte que eu acho que eu ia perguntar é, tu referes que queres imprimir, queres fazer download dos arquivos distritais, queres imprimir e queres guardar a informação impressa dentro do arquivo. Dos dossiês, sim. Quando eu, por exemplo, a minha opinião é precisamente o contrário.
Tu tens é de converter tudo o que tens em papel para uma versão digital e a versão digital ser o verdadeiro baú. Eu estou a fazer isso, eu estou a digitalizar tudo. Portanto, eu estou a digitalizar tudo, mas também tudo aquilo que eu tenho em papel eu estou a tornar digital. Tudo o que eu tenho digital eu gostava de ter em papel, no fundo, ter uma espécie de duas coisas. Sim. Ter, por exemplo, que eu tenho muita documentação até 1880, daí para trás tenho fotografias de 1800 eles casaram em 66, portanto, fotografias de 1860 e qualquer coisa, não é? Porque eles não tiraram nenhuma juntas. Daí para trás, eu não tenho, e portanto, tudo o que eu tiver de certidões no nascimento daquelas pessoas, gostava de juntar, porque eu tenho mais em papel do que tenho de digital. Sim, não, isso é uma coisa que eu, se algum dia fizer uma apresentação de como registar os factos e os eventos que temos nas nossas bases de dados, a minha aproximação sempre foi ter sempre provas para todos os factos que eu ou Exatamente, eventos que por eu isso lá é que o ponho. papel é importante, de ter uma cópia também em papel no Pois, baú. como a minha tudo árvore digital. genealógica é totalmente digital, eu digitalizo tudo e depois perco as coisas. Portanto, aí a minha sugestão seria essa, Digitalizar tudo e perder como tu fazes. digitalizar tudo e arranjar uma forma, que eu sinceramente Não sabes? não te sei responder, de, por exemplo, quando tu dizes, e se eu tenho a carta tanto o remetente como o destinatário? A minha solução seria simples, em vez de ser organizado, isto faz lembrar, a organização destas coisas faz lembrar um pouco como nós antes do Gmail organizávamos os e-mails. Havia aquela mania, temos de fazer filtros para cada um e para a sua pasta. É a pasta do trabalho, é a Tu dizes pasta pôr tudo só, cartas. Hoje em dia, Todas juntas. ninguém arruma e-mails. Hoje em dia, como a pesquisa é tão fácil, toda a gente o que faz é tudo ao molho e fé em Mas Deus. em papel E depois tem que ser ter uma pesquisa organização no pesquisar. papel, não é? Mas se for tudo digital, a forma como tu fazes é, de alguma forma, tens um objeto digital numa base de dados que Eu não te sei percebo, mas eu quero responder. aceder ao papel. A minha questão é, eu preciso aceder ao papel. Sim. Sim. Porque em termos de arrumação, é como um arquivo. Quando vocês vão ao arquivo e querem consultar em papel, eles têm que saber onde é que está. Pois. É isso, eu tenho que saber onde é que estão as coisas, tenho que saber onde é que está aquela carta que eu sei que a minha mãe escreveu, onde é que eu guardei. É isto que eu estou a fazer. É isto que eu estou a fazer. O que tens de ser capaz é de ter categorias para todos os objetos que tens e que esses objetos possam ter uma imensidão de categorias. O que, mais uma vez, diz que este formato do Excel não é lá grande coisa. Pois, vou tentar outro formato. Agora já não. Agora já não é. Estou a ouvir. É preciso ver porque está a ser gravado e se calhar para as pessoas também ouvirem. Cabecinha. Ele já está obsoleto. Eu sei disto porque, como sabes, eu faço sou voluntário no Museu de São Brás de Alportel. E o que acontece é que a forma como a gente registra as peças no Museu de São Brás de Alportel está obsoleta. Vai ser agora alterada para uma nova. Essas fichas de inventário das peças metem isto tudo lá dentro. Ok. Percebes? Desde a fotografia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotografias, quem é a pessoa, qual é a origem, não sei o quê, e permite inclusive a criação de campos. Provavelmente poderá ser uma coisa a ser utilizada. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Não vai ter o mesmo problema que o João está a dizer, que é... Não sei, porque aquilo é utilizado para a inventariação de um museu. Portanto, dificilmente será obsoleta nos próximos tempos. Mas, logicamente, virá a ser um dia, não é? Mas pode ser uma forma de conseguires inventariar as tuas coisas. Obrigada por falar com o Emanuel, sim. Quando falares com o Emanuel, pergunta-lhe isso. Está bem? Está bem, obrigada. Muito obrigada. Essa parte era talvez de dizer se obedeceram uma norma arquivística ou museológica de alguma forma, é os arquivos pessoais. É o arquivo do Museu de São Brás. Mas acham mal eu ter uma minha organização própria? Devia ter a seguir aquela? Aquela vai ser a organização que tu tens. É que eu queria, pois. Exatamente. Aquela vai escolher aquilo que tu organizas. Ok. Bom, eu sou sempre o chato. Os jornalistas têm este defeito. Primeira questão. E slides? Nos dias que correm, já ninguém digitaliza slides. Eu tenho apenas alguns milhares deles para resolver. Se alguém tiver uma sugestão, eu agradeço.
Há máquinas próprias. Acho que Ok, sim. pronto. E vemos. Ok, pronto. A segunda não é uma pergunta. Acabou o tempo. Acabou o tempo. A segunda não é uma pergunta. Vi que tinha ali o que é que faz com as espadas. Há uma coisa chamada Federação Portuguesa de Esgrima, que regularmente recebe armas brancas das mais variadas espécies. Eu fiz esgrima. Aonde? Fiz esgrima nos Estados Unidos. Ah, ok, não conta. Também fiz em Olhão, por acaso, Com o Marco Aurélio? com o Marco. Sim. Pronto. Eu já tenho contactado com a Federação Portuguesa de Esgrima e não há resposta nenhuma. Só se for para entregar as espadas que eles... Mas eu não quero entregar a espada, quero saber onde é que eu devo arrumá-la. Mas acho que o senhor tinha pedido ali a palavra. E outra coisa, essa parte da psicologia, de dizerem que contar histórias é muito fixe. Há estudos. Sim, os estudos valem o que valem. Sim. É quase como estatísticas. E as sondagens eleitorais. Eu tenho uma filha de 30 anos, 2 gêmeos de 26, conto-lhes as histórias da família desde pequeninos. Perguntei a quem é que eu vou passar a password da árvore genealógica. Nós estamos nas tintas para isso, não queremos saber. Nós queremos saber quem é que nós somos e quem é que vamos ter no futuro. Não nos interessa o passado. Pois. E isso é uma tristeza. Mas isso são outras coisas. Acho que há 2 pessoas ainda, mas e depois há aquele senhor e aquele senhor. São 2. Bom, Como guardar. Tá. Obrigada. Obrigada. bom, eu vou aqui estragar mais ou menos a coisa. Primeiro, olha, é teu, organiza como quiseres. E de uma forma que consigas ler e te orientar, que é aquilo que é o mais importante. Eu comecei sempre com grande vanguarda e agora estou a regressar a tudo o que é passado, porque as vanguardas, pura e simplesmente, andam a uma velocidade que nós não conseguimos acompanhar. Portanto, perdemos tudo à mesma. Os primeiros 4 livros que eu escrevi não os consigo abrir. Pura e simplesmente. Não os consigo abrir. Tenho discos externos completamente cheios de informação, de ficheiros, pura e simplesmente não abrem. Eu criei o projeto Genealogia do Algarve, que foi, na altura, o segundo, tirando o Genial, projeto mesmo completamente digital de genealogia, todo feito de raiz. Ele ainda está ativo, mas eu até já tenho medo de lançar lá dados. E estou a passar toda a informação para livros. Ponto final. Porque há uma coisa que eu sei. Se eu morrer, 2 anos depois, o site não existe. Ninguém vai pagar servidores, ninguém vai pagar atualizações, ninguém vai fazer coisíssima nenhuma dessas. E se tu não morres primeiro que eu, não é? Portanto, nestas coisas da tecnologia, o conselho que eu dou é cada um que se organize como quiser, mas preferencialmente tenham tudo em papel. Eu sou como o Marcelo Caetano, quando foram pedir colar para a microfilmagem, ele disse microfilme, mas ao mesmo tempo fotocopia. Okay. Última palavra aqui, temos que passar ao seguinte. Adriano, não tenho soluções para as bases de dados, mas queria lançar um alerta, uma preocupação. Daqui a 100 anos, como acha que vão estar todos esses documentos? Existirão? É porque as gerações, às vezes apanhamos com um que fica dono dos papéis e não lhes liga. Ou uma nora, como eu tenho um primo que já alertei, tens um exemplar de um jornal regional que não existe nos arquivos, devias dar esse exemplar, anda há dezenas de anos a dizer-lhe para fazer isso, não quis fazer, e a nora foi-lhe fazer uma limpeza da casa lá na Beira Alta e deitar montes de coisas fora. Com ele vivo ainda. Eu espero que, de facto, este baú se mantenha, porque se estiver organizado, se estiver nas caixas, se não. Mas acredito que os meus 5 sobrinhos, alguém há de ficar. Obrigada e peço... Obrigada.
e muito obrigada pelas vossas contribuições.